Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Ela nasceu em uma família tradicional de Moscou e foi ter a sua primeira experiência fora do país em um intercâmbio para a Bélgica. Foi aí que ela começou a aprender francês, russo e abrir a sua cabeça para o mundo. Foi lá também que ela conheceu o futuro marido, que é brasileiro. Depois de casar, eles pensaram em várias hipóteses, onde iriam morar, onde iriam viver, e acabaram vindo para São Paulo. Conversando com ela, a gente quase não percebe que ela é de fora do Brasil. É claro, tem um sotaque ali, mas ela fala português realmente muito bem. É muito legal conversar com ela e entender como ela vê a cidade de São Paulo e a vida aqui. Uma cidade que eu particularmente gosto muito. Hoje ela trabalha na área de marketing, mas já fez algumas coisas diferentes aí durante a vida. Vamos lá conversar com ela, ver o que ela tem de legal pra contar pra gente. E para conversar com essa russa brasileira, estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício? Привет, Gabs. Hoje eu tô em casa aqui, porque posso falar russo, a gente pode falar português, o que quiser. Com a Ala. Como é que você tá, Ala? Tudo ótimo, pessoal. E aí? Chegando aqui, né? Vamos bater esse papo agora. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção /carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Ala, como sempre, né, a gente começa esse programa pedindo para os nossos convidados se apresentarem. Então fala um pouquinho de você, de onde que você é, né? A gente já falou que é da Rússia, né? Mas de onde exatamente? O que que você fez da vida, de estudar, de trabalho, etc. E como que você veio parar aqui no Brasil? Dá um passo a passo aí pra gente. Eu sou a Ala, eu sou russa, né, como o Fabrício falou, de Moscou. Então nasci, cresci, vivi por mais de 20 anos em Moscou e faz 8 anos que estou aqui no Brasil. Bom, falando um pouco da minha história, eu vim de uma família bem clássica russa, né? Os meus pais são russos também, de Moscou, tem um pouco do interior da Rússia. Sou formada em linguística e em letras, então pela formação eu trabalhei muito com criança, com adulto, dando aula de inglês, né, na época. Mas tive uma grande oportunidade de fazer um intercâmbio na Bélgica, depois de um tempo de estudo, quando eu já estava na faculdade. E assim eu comecei a me abrir para o mundo, porque antes disso, né, eu era bem tímida, bem na minha, falava russo apenas, e aí quando eu comecei a aprender inglês e francês, né, começou a me abrir muita porta. E assim, eu fui parar na Bélgica, fiz o meu intercâmbio, que eu conheci várias pessoas, e na época, inclusive, conheci meu futuro marido, né, que é brasileiro, então aí já fica mais claro como eu parei aqui. Então depois que a gente resolveu, teve umas, né, escolha de onde morar, e pra mim foi sempre muito fácil de me adaptar com coisa nova. Eu sempre tive muita curiosidade pela diversidade de pessoas, línguas, culturas. Então a ideia de morar no Brasil me brilhou muito o olho, e eu tava bem nesse momento de transição, né? Eu acabei de me formar, não tinha muito laço, né? Me prendendo, além da minha família, meus pais, meu pai, minha mãe, né? Sou filha única, então foi difícil, né? Romper, mas acho que foi uma escolha muito minha, né? Eu queria seguir muito esse caminho de aprendizado, de autoconhecimento e de culturas. Então, vim pra cá e fui atrás dos meus sonhos, vim sem falar uma palavra em português, sabia falar algumas cores. Eu lembro, eu usava um programa bem famoso de estudo de línguas que eu aprendi cores. Eu só sabia cores, sabia falar oi, tudo bem, e é assim que eu vim. E fui me virando, né? Aprendi primeiro a pedir água na padaria, foram conquistas pequenas, né? Até hoje foi, né, algo que me marca. Junto com língua, mudei de profissão também. Antes disso, também trabalhei em tudo, né? Dei aula de russo, de francês, já trabalhei um pouco na igreja aqui, conto pra todo mundo que foi uma experiência bacana. Fui dubladora, trabalhei no
logística, mas o meu caminho foi para publicidade. Eu fiz faculdade em publicidade e hoje eu trabalho em marketing, então eu fiz essa migração para o marketing, trabalho numa empresa multinacional, também com o mercado pet, que eu amo muito, né? Então tô bem realizada. Mas então foi isso, você tinha feito essa faculdade, né, essa mais focado em linguística lá fora, e quando você veio pra cá você fez uma outra faculdade de publicidade. Isso, eu fiz uma pós, na verdade, porque na Rússia são 5 anos, né, não são 4, então você sai já mais especializado, né, não é 4 anos, então são 5, e aqui eu fiz uma pós de 2 anos. 2 anos em marketing digital, né, com ênfase em digital e em comunicação. Então assim eu conectei as duas fortalezas, vamos dizer, que eu sempre gostei. E como foi o início da vida aqui no Brasil, Ala, quando vocês chegaram? Encontrar lugar pra morar e se adaptar? Olha, na parte de morar foi fácil, né, por meu marido ser daqui, então família dele, a gente morou bom tempo junto com amigos dele, né, foi uma transição, né, de um casal mais jovem. Aí a gente foi buscando, né, foi fácil pra mim nesse sentido de encontrar o lugar pra morar. Em termos de adaptação, eu confesso que foi uma jornada, porque culturalmente é bastante diferente, não vou mentir, hoje eu tô super adaptada, eu adoro a cultura daqui, me identifiquei muito, meus amigos até brincam que nasci no lugar errado, a cegonha errou, gosto muito do Brasil, mas na época foi um pouco difícil, né, eu acho que o que mais pesa é quando você perde esses laços, não, você não tem amigos, você é dependente de quem fala a língua e você não, você reconstruir esse sócio é complicado, você reconstruir, encontrar amigos novos, né, construir uma nova vida, é um pouco complicado, especialmente numa língua diferente, né? Acho que isso foi o maior desafio. E como foi a jornada de aprender português? Porque, bom, você falou que você não falava nada. Um pouco, né, Fabrício? Um pouquinho, mas conta pra gente aí, como é que foi pra você, uma russa, aprender uma língua como o português, né, que não tem nada a ver? Olha, eu confesso, não vou mentir, pra mim foi realmente tranquilo. Eu acho que por ser linguista pesa e eu sempre eu tive facilidade, eu gosto de línguas. Então, como eu já tive essa base de latim, né, por falar francês, eu peguei muito rápido e eu fui muito na vivência. Então, eu até fiz um curso, vamos dizer, oficial numa escola daqui, de 2 semanas, mas muito mais para conseguir uma certificação que chama CELPE-BRAS, não sei se vocês conhecem, uma certificação de língua portuguesa, mas aprendizado foi no dia a dia. Então, falando com os meus colegas, meus amigos daqui, eu assistia muito YouTube, assistia muito vídeo, assim, muito mesmo. Eu escolhia um tema que eu gostava e assistia, lia bastante, mas é mais assim no convívio. Então eu fui decorando as palavras e eu acho que é ser muito o que fala o cara de pau, não? Você aprende e já usa, porque eu acho que o que bloqueia muito é você querer chegar num nível muito bom de língua pra começar a falar. Eu acho que o segredo no meu caso foi, eu aprendia, por exemplo, caipirinha com limão. Aí eu já ia no bar e treinava, sabe assim? E aí eu começava a juntar, eu quero com limão. Aí fui mudando as frutas e assim eu fui aprendendo. Acho que o melhor caminho é essa vivência mesmo. De que cidade você era mesmo? Desculpa, Ala. De Moscou. De Moscou mesmo. Moscou é uma cidade grande, assim como São Paulo, mas eu imagino que tenha muitas diferenças, né? Como é que foi o choque cultural quando você chegou aqui? Primeiro que me chamou a atenção é a cidade em si. O Fabrício provavelmente conhece, não sei se você conhece Moscou, mas é uma cidade muito grande também, tem muito prédio, tem muita parte cultural, né? Tem muito prédio antigo, tem metrô, que é gigante, que você faz tudo a pé. Por exemplo, eu nunca tive carro em Moscou, porque não precisava, tudo você faz a pé. Tem muita parte que eu já falei, né? De prédios antigos. Então, é uma vida muito rápida também. As pessoas são muito agilizadas, né? Anda muito rápido também. Bastante trânsito. Então, nesse âmbito até de trânsito, tá bem parecido, né? O que me chamou a atenção, que era bem diferente, essa parte de cultural mesmo. Então, falta desses prédios mais antigos, né? Quem conhece Praça Vermelha, essa parte mais do centro. Esse foi choque também, porque eu falei, no centro tem que ser uma coisa mais pitoresca da cidade, né? E em São Paulo não é bem exatamente assim. É uma parte que é muito linda também, mas um pouco é diferente, né? A pegada é um pouco diferente. Então, isso foi uma diferença grande. Mas, assim, em termos de ritmo, é muito parecido. São 2 cidades muito grandes. Em termos de como é feita a locomoção na cidade, é diferente também, porque aqui eu acho que você precisa ter carro para muita coisa, por não ter acesso de todos os lugares pelo trem ou metrô. Acho que até melhorando bastante. E acho que é isso, assim, é uma cidade grande, né? É uma cidade mais cara também. Moscou é uma cidade cara. Então, nesse sentido, não senti muita diferença, não. Acho que as diferenças são mais no convívio com pessoas e mais culturais do dia a dia, mas não é tanto a cidade em si. Então
Então fala sobre isso, sobre o convívio, a diferença no convívio com russos com o convívio com brasileiros. Bom, vamos lá, eu vou tentar relembrar, porque eu acho que já acabei esquecendo algumas coisas, né? Mas o que mais chama atenção é, eu sempre conto essa história, né? Quando você encontra uma pessoa desconhecida aqui no Brasil, as pessoas são mais abertas, né? Elas te encontram com um sorriso, às vezes com um abraço, né? Isso pra mim foi muito estranho. Acho que uma coisa mais estranha, as pessoas te abraçando. As pessoas que você não conhece, eu lembro que eu ia, por exemplo, lá no bairro que a gente morava na época em São Bernardo, eu ia num salão, tinha uma moça que me abraçava o tempo todo, assim, e eu não conhecia ela, era uma moça do salão. Eu chegava, assim, a me encolher inteirinha, sabe? Era muito estranho, porque contato físico é muito... Pra mim não era muito comum, assim, sabe? Você não dá oi com abraço, com beijo, então acho que isso foi uma diferença grande, que hoje eu tô super acostumada, sou a primeira a ir abraçar as pessoas. Eu acho que isso foi diferente. A questão também de horário, essa questão de tempo, né? Porque aqui, por exemplo, é comum você atrasar 10, 15, 20, 30 minutos, e na Rússia não. Na Rússia é bem pontual. Hoje, quando eu vou visitar meus amigos, eu já peguei esses manias brasileiras, eu atraso 5 minutos, já ficou olhando feio pra mim, do tipo, tá atrasada. E na época me chocou, porque até quando eu tava dando aulas, né, os meus alunos atrasando 20 minutos, tranquilamente, assim, eu achava estranho. E tem várias outras coisas, do tipo, vamos se ver, e nunca se vê. Vamos marcar, e como se fosse, oi, tudo bem, sabe? E é diferente. Essa parte, pra mim, ainda hoje, joguei pro universo, mas ainda coisa que é um pouco difícil pra mim, até hoje, assim, sabe? Essa questão de, eu tô com saudades, então pra mim vamos se ver, né? Agora. Quando? Então, acho que esses são grandes pilares de diferença que eu percebo. Esse vamos marcar é um clássico, né? Vamos marcar e cric, né? E com relação ao trabalho, Ala, o que você sente de diferente de trabalhar com brasileiros? Olha, eu confesso que eu mudei bastante também de atuação, né? Então, o meu trabalho antes na Rússia era muito mais com pessoas, né? Muito mais, assim, como se fosse freela, né? Porque eu vim pra cá bem nessa transição de faculdade pro trabalho. Então, eu não tenho experiência em trabalhar no ambiente corporativo na Rússia, tá? Mas, hoje, eu posso te dizer o que eu senti por ser russa, porque imagino que eu estaria trabalhando igual, e hoje eu trabalho numa empresa multinacional, né? Então, hoje eu convivo com muitas pessoas de outros países, inclusive da Rússia, e eu percebo algumas diferenças. Então, eu sei que os brasileiros, a cultura é muito de contexto, né? Então, é muito importante de você contextualizar, você não escreve um e-mail, oi, tudo bem, preciso disso, tchau, né? Você precisa fazer uma introdução mais cordial, você tem essa pegada mais de contexto, né? De você ser mais simpático, de você não falar que coisa é ruim e você falar que tem oportunidades. Às vezes, para chegar numa coisa, você começa dando muito contexto e aí no finalzinho tá um pouco direto, na minha opinião, assim, comparando, assim, de novo, eu não tô julgando se é bom ou ruim, é diferente, porque, por exemplo, que eu percebo até lidando com a Europa, lidando com as pessoas da Rússia mesmo, é mais direto, né? Eu preciso disso, o tempo é esse. E, de novo, eu acho que depende muito da personalidade, mas eu acho que, geral, a cultura, ela é mais de contexto, né? De você contextualizar, não apontar o erro. E aqui que eu acho coisa positiva, tá? Muito positiva. A questão de dar um jeito, só que num contexto do tipo, eu vejo no Brasil, pelo menos os times que eu trabalho, a gente sempre se esforça, independente do horário, independente, né, do se você é tarifado ou não, a gente abraça a coisa, a gente quer fazer acontecer. E aqui as pessoas buscam caminhos pra chegar. Muito raro eu vi no dia a dia do tipo, não, isso tá fora do escopo do meu trabalho. Não vou fazer porque eu tenho que... Não dá, não cabe. É muito raro, muito mesmo. E eu vejo isso traz muita criatividade no processo de trabalho, isso traz muita flexibilidade, adaptabilidade. Acho que são pontos muito positivos de como o brasileiro trabalha. Claro, pra pessoa isso pode trazer um estresse, né? De não saber falar não, de abraçar muita responsabilidade, mas eu entendo como pro mercado de trabalho, isso é positivo. E voltando um pouquinho mais ali atrás, como é que foi pra você a sensação de fazer a sua primeira entrevista? Já foi em português direto ou você pediu pra fazer em inglês? Como é que foi esse processo? Você achou que teve algum preconceito por ser estrangeira ou nenhum? Deixa eu tentar resgatar. Primeiras entrevistas eu fiz em inglês, mas foram umas entrevistas... Porque assim, realmente, só pra situar, eu aprendi em português realmente bastante rápido no nível de poder me expressar. Então eu comecei a fazer em português muito rápido, mais ou menos depois de um ano de morar aqui, até menos até, porque eu já entrei na faculdade depois de um ano, então eu peguei muito rápido mesmo. Primeiras mesmo eu fiz em inglês, e como foram pra, por exemplo, pra escola de línguas, pra esses trabalhos mais pontuais, uma eu até fiz em russo, porque era uma empresa russa, então não tive nenhum tipo de preconceito ou uma coisa que eu senti diferença. Agora, quando eu
comecei a aplicar nas empresas daqui, não posso dizer, não era um preconceito. Eu nunca senti preconceito por ser estrangeira, mas eu senti, por exemplo, as pessoas me chamando, às vezes, pra ver como que é, sabe? Do tipo, deixa eu chamar ela, será que ela fala mesmo? Por isso, o primeiro emprego foi mais difícil de arrumar, porque as pessoas acho que ficavam muito na dúvida do tipo, será que ela sabe escrever? Será que ela sabe se virar? Será que ela vai dar fora? Então, primeiras entrevistas eu lembro bem assim, quando eu ainda também nem sabia direito o que faz a publicidade, né? Eu lembro que tinha muito isso. Eu ia, me apresentava, as pessoas tiravam todas as dúvidas da minha vida. Como que você parou aqui, sabe? Aquelas curiosidades básicas. E o frio, né? E não chegava muito na parte do tipo, beleza, vamos te ligar pra contratar. Eu senti isso. Não é bem preconceito, é uma curiosidade. Só que assim, fica um pouco complicado também, né? Que você tá com o objetivo de trabalhar e você tipo, tá, beleza, então falamos da minha vida, então, né? Vamos falar de trabalho. Mas eu vou falar que passou muito rápido, por eu também ter ingressado numa faculdade daqui, eu acho que isso me trouxe uma validação que, ok, ela sabe ler e escrever pelo menos. E primeira oportunidade, quando eu consegui, já foi indo, sabe? Eu comecei a fazer contato, comecei a criar o networking, né? Acho que em toda profissão isso é importante. E eu não sei, acho que alguns se identificam comigo. Eu lembro que eu não achava que essa minha história era algo que me diferenciava. Pelo contrário, eu tentei muito, até tentar esconder isso, sabe? Do tipo, não, eu sou 100% com vocês, sabe? Esquece que sou russa, tô aqui pra trabalhar. E hoje eu comecei a valorizar mais. Eu confesso que eu vejo que, por ser russa, ter uma cultura diferente, né? Hoje eu tenho uma maturidade de ver com bons olhos e até poder me apresentar de uma outra forma. Mas no começo foi um pouco desafiador, confesso. Mas preconceito eu não sofri nunca por ser russa. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro, que já passou um tempo na Rússia, lá em Moscou, né, Fabrício? Bons tempos, Gabs. Fui 3 vezes pra Moscou, e a última vez que eu fui pra Rússia, na verdade, eu fui na Copa do Mundo lá, então eu fiquei mais no sul, em Sochi e Rostov-na-Donu. Foram experiências fantásticas. Eu acho que já contei uma dessas histórias no episódio comigo, acho que foi o episódio número 50, alguma coisa assim. Enfim, a dica cultural de hoje, a primeira pelo menos, é uma série russa que eu fiquei muito surpreso, uma série russa da Netflix, que se chama em inglês To the Lake, e em russo é Epidemia. Como é que tá o meu russo, Ala? Epidemia, eu não sei como fala em russo, mas sei que serei, e é muito forte. Eu assisti também. É muito bem legal. É basicamente a história, tem tudo a ver com o momento atual de pandemia, né? Porque acontece uma epidemia em Moscou. Basicamente, as pessoas começam a morrer, mas elas têm uns sintomas que demonstram claramente que você tá infectado. Os olhos ficam brancos, assim, então, sabe? Essa pessoa tá infectada, ela vai morrer daqui 1 dia, daqui 3 dias, alguma coisa assim. E a galera começa a tentar viver, escapar disso, né? Escapar pra ir pro lago, porque tem um grande lago lá, o pai de um dos personagens tinha uma casa lá, se não me engano, e eles querem escapar pra ficar meio que isolados nesse lago. Mas é muito bom, a série é muito boa, assim, é pegada, é mais ou menos naquela vibe que todo episódio acontece alguma coisa muito chocante e vai correndo, são poucos episódios, acho que são 7 ou 8, alguma coisa assim, e vai ter a segunda temporada também, mas eu recomendo bastante To the Lake, né, que seria Para o Lago em inglês. Mas, Ala, agora, já que a gente tem uma russa nativa aqui, quero que você fale agora, né, dê algumas dicas culturais daqui, coisas legais da Rússia ou coisas legais artisticamente em russo, né, tanto de visitar lá da sua cidade, quanto coisas artísticas. Olha, não me preparei pra essa, mas vamos lá, porque eu confesso que faz muito tempo e muito agora em conta de pandemia não vou, né, e eu sei que eu sou uma pessoa muito de fazer rolê gastronômico, eu adoro, eu acho que toda cidade eu conheço muito restaurante, café, desde sempre foi assim, então assim, eu gosto muito de dar dicas de lugares internos, né, de comer, vou começar com isso, porque claro, tem muita outra coisa, e aí eu tô um pouco desatualizada por não ter ido muito, mas eu tenho os meus cafés, tem um café que chama Plastilin Café, que é um café que é feito todo de massinha de criança, sabe, aquela massinha que eles usam pra moldar as coisas, é muito bacana, fica perto de uma estação vermelha do metrô, quem conhece chama Чистый Пруды, é uma estação bem central, eu já fui pra comida, vocês viram, né, os interesses das pessoas, mas Rússia, assim, Moscou é muito rica nesses lugares, quem gosta dos, até posso até montar uma listinha, disponibilizar com os meninos, que eu tenho os meus lugares nessa vibe, tem muito lugar assim, underground, né, que você descobre e fica lá no 3º andar de um prédio abandonado, é muito legal, assim, a Rússia é muito rica. Sobre os lugares, eu vou ser bem clichê, talvez, né, mas assim, é obrigatório a Praça Vermelha,
vermelha, com certeza, porque assim, acho que passa uma... Ela é vermelha, não sei que vocês sabem, né, por ser Krasner era bonito, né, é красивый, ou seja, ela realmente é muito linda e ela traz uma história de muitos anos, assim, só pisar lá, você já imagina anos de história, né, porque o Kremlin, ele já foi feito de madeira, ele já foi queimado algumas vezes, então imagina tudo aquilo que aconteceu. Uma parte que talvez já não é tão famosa, que é uma feira antiga, que era uma feira de vários países que chama, o Fabrício deve conhecer, que chama Vedenha, você conhece? Sim, eu fui andar de esqui no gelo lá no Vedenha. E assim, eu fico surpresa porque não é todo mundo que conhece, porque não é o primeiro depois da Praça Vermelha a ser visitado, mas eu gosto muito, porque ali é um mergulho na União Soviética, basicamente, né? Porque lá tem construções daquela época, porque o próprio espaço foi criado para os países, né, das repúblicas da União Soviética, para eles poderem expor suas riquezas. Então, Cazaquistão, Uzbequistão, esses países, eles levavam tudo de bom para apresentar naquela feira. E tem fontes lindas, hoje eles estão sendo refeitas em ouro, é muito riqueza, sabe? Acho que a Rússia você espanta, às vezes, você vai metrô, acho que tour pelo metrô também vai chocar muitas pessoas. É o famoso também, mas tem tours, eu sei que estão sendo organizados, eu super recomendaria, porque é uma coisa do outro mundo também, parece museu no metrô, porque na época do Stalin, né, quando foi sendo feita a construção, ele queria investir para mostrar que a União Soviética, que o país era muito rico, ele focava para mostrar para os outros também, então era muito em ouro, realmente, você tem até medo de encostar, sabe, de coisa, sei lá, de tão rico que é. Em termos de cultura, eu sou muito ligada em música, né, eu fiz como clássico educação russa, fiz balé por muitos anos, sempre muito gordinha, então sempre me tiravam do palco, mas eu gostava, né, mesmo assim. Toquei por muito tempo piano, então eu gosto muito de música clássica. O que eu sempre aconselho é teatro, ópera, balé, algo bastante acessível lá e de muita frequência. Então, mesmo se vocês forem visitar, sempre é bom fazer uma reserva com antecedência, né? Mas mesmo se vocês chegarem, poxa, o que eu vou fazer hoje? Dá pra encontrar alguma peça? Tem muito teatro, eu não sei falar quantos, mas tem muitos teatros. O próprio Kremlin, né, tem balé, tem ópera. É muito rico isso. Então, quem gosta, é impressionante, assim, a quantidade de coisas que passa. Isso eu sinto ainda um pouco de falta, porque até aqui em São Paulo tem bastante, mas a frequência é pouca, né? E não é tão acessível, às vezes. E lá, eu acho que quem gosta vai pirar mesmo, vai adorar, e dá pra fazer um roteiro cultural só fazendo isso, só indo de um museu pro outro, de uma ópera pra outra. E o que eu curto também muito fazer, em Moscou eu ando muito de patins, dá super pra andar, porque Moscou é muito plana, né? Moscou quase não tem morro, não tem nada disso, é muito plana, porque ela é situada numa parte plana. Me divertia muito andando de patins pelo Moscou, então quem gosta também, tem muitos parques, muitos mesmo, que dá pra achar, assim, muito fácil. E eu sei que depois da Copa, o governo fez muita adaptação pro estrangeiro, então agora, por exemplo, você entra no metrô, tem transcrição, né? Quem não sabe, a língua, o alfabeto é cirílico. O alfabeto cirílico, ele é bem diferente do alfabeto que é da base latim, né? Então você tinha que aprender, agora é mais fácil porque eles transcreveram tudo, então dá pra ler as placas, então ficou mais tranquilo, né? E também, só pra finalizar, os lugares mais básicos, Arbat, o Novo e Stare, né, que é novo e velho. Qualquer lugar que você vai, eu gostava muito de descer numa estação e ir até a outra, só observando. É muito lindo. De preferência, não ir no inverno pra fazer esses rolês, porque fica frio. Acho que seriam essas minhas várias dicas, mas eu posso montar uma listinha, quem quiser. E em São Paulo, Ala, você tá falando que curte bastante viver aqui, morar aqui, sair. O que você tem de dicas pra galera de São Paulo que você curte fazer? Bom, agora na pandemia piorou bastante, né? Mas, como eu falei, eu sou muito foodie, né? Eu gosto muito de comer, então eu saio bastante com os meus amigos pros rolês gastronômicos. O que eu mais gosto aqui é essa diversidade cultural também, que você pode experimentar. Você vai, por exemplo, pra Liberdade. Eu gosto muito de passear na Liberdade. Um dos almoços que a gente teve, né, Fabrício, foi lá, inclusive, um tempo atrás. Então, você conhecer comidas asiáticas, né, as comidas mais, assim, da Coreia, Japão, China, muito bacana. Eu gosto muito de passeios nos parques, né, então, recentemente descobri Jardim Botânico, achei maravilhoso, eu não conhecia. Conheci na pandemia, inclusive, porque era um dos únicos abertos. Eu gosto muito de andar de bike pela cidade, porque essas ciclovias, né, do final de semana, ou os próprios que o governo tá fazendo, eu acho que são um ótimo jeito de você se exercitar e de você conhecer a cidade. Tem muito lugar também que eu vou muito com amigos, por exemplo, na Paulista, né, descobrir exposições que abrem, né, agora que tá um pouco mais difícil essa parte, né, mas que eu acho que é bacana, que eu não tive quando eu morava em Moscou, que você pode pegar um carro, 1h30 e você já tá no litoral. Isso eu acho que é incrível também, essa parte, porque dá pra ir tanto pra litoral norte,
norte, dá pra ir descer até Santos, ou se você tá mais aventureiro, dá pra ir pra Ilhabela. Então acho que essa parte que é até mais curto de sair da cidade pra poder explorar em volta. E porque tem de tudo, tem montanha, né? Tem mar, tem... Acho que isso é muito rico, eu adoro. E o que eu gosto, assim, também, acho que o que eu mais gosto é sair com os amigos, um bom papo, né? Um bom vinho, um bom petisco, é o que eu mais curto, assim, no dia a dia mesmo. Eu nunca fui pra Rússia, mas eu ouvi um podcast recentemente, que é o melhor podcast que eu ouvi nos últimos tempos, que chama Wind of Change. Vocês conhecem Wind of Change, a música do Scorpions? Só a música, Sim, só a música, podcast não. O podcast chama Wind of Change. Tudo começa com uma teoria, tem uma teoria de que a CIA, né, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, escreveu essa música pra ajudar a difundir o rock dentro da União Soviética. Olha aí. Olha só. E aí o cara começa com essa teoria, que essa música foi feita assim, e ele vai e começa a investigar. E ele ficou anos investigando e gravando esse podcast. Ele conseguiu gravar entrevista com o empresário dos Scorpions, com o vocalista dos Scorpions, com um monte de gente da CIA. E é um podcast incrível. Acho que são 8 ou 9 episódios. E é muita história foda de legal, assim. Então, um podcast muito bom. Vocês têm que ouvir. Vocês vão... Legal. Vocês vão curtir. É muito legal mesmo. Curioso. É que é o começo da música, né? Ele fala I follow the Moskva down to Gorky. Isso. Ele escreveu essa música, vou dar um pequeno spoiler, né? Mas ele fala que escreveu essa música, o vocalista dos Scorpions, porque teve um festival de rock em Moscou, acho que foi em 89, se eu não me engano, que tocou um monte de banda, Motley Crue, Scorpions, Bon Jovi, e depois desse festival, que acho que foi o primeiro festival grande depois que caiu a cortina de ferro, né, da Guerra Fria e tudo mais, e ele ficou muito inspirado de ver os jovens de Moscou, os jovens russos curtindo rock e tudo mais, e depois teve um passeio de navio com as bandas no rio Moskva, né, que tava as bandas e aí estavam soldados da União Soviética e agentes da KGB e agentes da CIA e todo mundo misturado no navio tocando, né, e por isso que ele se inspirou e escreveu essa música. Isso é o que ele diz, né, mas pode ser que não tenha sido isso. Mas nunca saberemos. É muito bom mesmo. Sobre essas coisas que a Ala comentou, só duas coisas que eu queria falar em cima. Uma que é das estações de metrô, que realmente são lindíssimas, e uma curiosidade é que você fica na escada rolante, tipo, não é que em São Paulo que você tem, por exemplo, algumas estações muito altas, então você vai, tipo, 2 ou 3 jogos de escadas pra descer, né? 2 ou 3 plataformas. Na Rússia, não, em Moscou, pelo menos, é uma só, é uma escada rolante que você fica, tipo, 3 minutos, 4 minutos na escada rolante, não acaba nunca. É meio assustador, assim, é muito, muito fundo. Eles vão um na frente do outro, né? E você consegue observar todo mundo, aí rola aquele contato visual, você olha pra baixo, você não sabe pra onde olhar, porque você fica minutos lá, é verdade. E o pessoal fala que podia ser usado como bunkers, né, na época da Guerra Fria e tudo mais, por isso que elas eram tão profundas assim. E o outro ponto é sobre a Praça Vermelha, que a primeira vez que eu fui pra Moscou, isso foi em 2010, ainda tinha o Lenin lá. Eu acho que, não sei como é que tá, se tá aberto, se tá fechado atualmente, mas todas as outras vezes, quando eu voltei lá, tava fechado. Mas essa vez estava aberto, que eles estão expondo o corpo do Lenin, o Lenin mesmo, né? Eles mumificaram o corpo dele lá, e ele tá exposto ali no Kremlin, ali dentro do Kremlin, na Praça Vermelha. Tem tipo um mausoléuzinho que você entra e você vê o cara lá. É uma situação muito, muito bizarra, se você for pensar. Mas realmente você sente uma outra vibe. Assim, você coloca o pé na Praça Vermelha, é uma outra vibe. Você consegue sentir a história do lugar. É muito legal mesmo. É o que eu sempre falo, e eu acho que pra você sentir a Rússia, né, você precisa também conhecer, eu acho que outros países, das outras culturas, por exemplo, a própria Europa é bem diferente, né? Os países da Europa, elas são bastante, assim, cada uma tem sua diferença, com certeza, mas se você vai pra Rússia, você sente muito contraste, né? Muito diferente. Eu acho que você pisar e às vezes ver, do nada surge uma lembrança da União Soviética, sabe? Um negócio construído lá nos anos 90, 80, 70. E assim, é muito louco, porque isso acontece do nada. É uma cidade super moderna, tem aquele Moscow City, que tem uns prédios gigantes de vidro. Aí você vai pra outra estação, já é tipo, você voltou pra aquela época antiga. Esse contraste, ele é muito perceptível, é muito chocante pra quem não tá acostumado. Eu acho super vale conhecer, né? E aí depois a gente pode deixar pro próximo episódio, mas também dar um pulinho em São Petersburgo, que é outra maravilha, né? Que é outra cidade que é fantástica.
Bom, Ala, agora vamos falar sobre dinheiro. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é a relação do custo de vida, se a gente fizer uma comparação de Moscou e São Paulo. O que você acha que é muito mais caro aqui, que lá era mais barato, né? Aluguel, comida e tudo mais. Eu vou falar que tanto São Paulo quanto Moscou são cidades caras, por serem cidades centros, assim, econômicos, que geram muito dinheiro, então tem muita liquidez de pessoas, de trabalho, então é uma cidade cara. Então, se eu comparar, eu falaria muito, muito, muito próximo. É quase igual. Por exemplo, algumas coisas eu acho na Rússia são um pouco mais baratas. Eu vejo se você vai num restaurante bom na Rússia, você paga um pouco menos que aqui. Mas aluguel eu acho que é mais caro. E claro, né, dependendo de onde você vai morar. Mas assim, quando eu falo mais caro, é 5% mais caro. Nada muito absurdo. Porque São Paulo, eu não conheço muito outras cidades do Brasil para fazer a comparação. Mas comparando São Paulo com Moscou é muito parecido. São cidades muito caras. A moeda da Rússia, eu não sei se todos sabem, é rublo, né? O rublo, ele hoje, eu não sei exatamente qual que é a conversão, mas eu acho que hoje deve estar mais de R$1, deve ser uns 7, 8 rublos. Ou seja, o rublo é mais desvalorizado que real. Então, quando você faz essa conversão, real até que rende em Moscou, então é um país bom para ir, né? A Rússia é um país bom para ir agora. Mas se você comparar com dólar, com euro, tudo é muito caro. Especialmente se você sai da Rússia para viajar para a Europa, é caro. Então, se eu comparar a vida, eu daria assim quase igual. Eu não senti muita diferença, porque eu já estava acostumado com cidade cara. Em termos de salários, assim, se a gente comparar, eu acho que é muito parecido também, porque existe também essa desigualdade, eu acho, sabe? Por exemplo, eu vejo que na Europa, você sendo, sei lá, um bartender e o diretor de uma empresa é muito próximo. E aqui tem muita discrepância, na Rússia também. Então, quem consegue ter empregos bons, ganha bem, né? Consegue se manter e vive com qualidade. E salário mínimo, né? Não sei também quanto que tá hoje, dá pouco. Pra viver apertado, eu diria. Eu tive essa mesma impressão quando eu fui pra lá. E o que ela falou que, tipo, o real é de 1 e o rublo vale 7, só que não é tipo o euro ou o dólar, tá? Que, tipo, é 1 pra 5 e é impossível. Porque lá as coisas custam, sei lá, por exemplo, uma coisa que aqui vai custar R$1, lá vai custar exatamente 7 rublos, não vai custar 1 rublo. Exato. Então a conversão é meio que igual, é meio que parecido o custo das coisas lá. Essa questão de dinheiro também muito depende com as pessoas, que tipo de vida que cada um leva, né? Porque às vezes eu tenho percepção que hoje, por exemplo, aqui em São Paulo eu vejo que a gente é muito valorizada essa vida do tipo sair, comer fora, né? E na Rússia, por exemplo, é muito comum você se encontrar em casa, é uma coisa muito caseira, cultura muito caseira, eu acho. Então assim, no fim, você acaba gastando aqui mais, porque você sai, a galera te chama no bar, né? Num restaurante o tempo todo. E em Moscou não, é muito em casa. Então no final eu gasto menos. Mas é isso, depende do estilo de vida que você leva. Então eu acho que também tem esse ponto. E um dos estereótipos, né? Um dos maiores estereótipos que nós no Brasil temos sobre a Rússia, porque eu acho que um brasileiro médio não sabe muito sobre a Rússia, né? Muita gente ainda tem uma imagem do tempo da União Soviética e tudo mais, que é uma coisa que não existe nem de perto hoje em dia, né? Como você falou, uma cidade totalmente cosmopolita, especialmente Moscou, São Petersburgo, enfim. Mas o estereótipo que a gente tem é o do frio, claro, né? Que você até falou que o pessoal sempre pergunta pra você. E outro estereótipo é o da vodka. E eu quero que você fale pra gente se é real esse estereótipo, assim, vocês se encontram, assim, com seus amigos, vocês bebem vodka ou vocês bebem cerveja? Ou vinho? Como que é essa questão, assim, mais da nossa idade, assim mesmo, né? Não do pessoal muito, muito mais antigo. Vamos lá, realmente uma das top 10 perguntas, né, quando me encontra. E eu posso falar que quando eu morava na Rússia, eu era mais, assim, caseira, né? Era bem, assim, como vocês falam aqui, coxinha, né? Mas, assim, eu saía pouco, mas eu sei, assim, de observar. Vodka é uma bebida que é difícil você beber, né, e curtir um momento. É tipo 1, 2, 3 doces, você já meio que tá no outro patamar, né? Então, o que eu observo existe esse não que preconceito, mas é o estereótipo, né? Porque realmente tem muito lugar lá mais afastado, na interior, e eu acho que muito como aqui, né? Como, por exemplo, né, as pessoas bebem mais, talvez, bebidas mais fortes, e lá também... Cachaça. Aqui é mais cachaça, e lá é vodka. Então, assim, nesses lugares eu sei que bebe bastante, então pensa também, pra você passar um inverno, né, nesses lugares, você precisa se esquentar. Eu acho que sim, a vodka é uma bebida nacional, até porque tem muita espécie de vodka, né, uma vodka que importa, né, e tal. Mas quando você vai num encontro de amigos na cidade, assim, eu acho que é a mesma coisa.
bebidas como cerveja, né? Pra você poder trocar ideias. Tem muito lugar com cervejas artesanais. Vinho, com certeza. Drinks. Com vodka. Mas, assim, tomar vodka em doses, assim, pra ficar louco, não sei. Não é da minha, pelo menos não é no meu convívio, né? Mas sim, com certeza. Eu acho que você vai nos lugares mais afastados, bebe-se bastante vodka, assim. Enfim, mas é engraçado, né? Porque, por exemplo, ninguém conhece o Brasil como um país de cachaça, mas conhece a Rússia como um país de vodka. É engraçado como isso, né? Por quê? Então deve ter algum contexto cultural mais profundo que talvez eu desconheça. Uma das últimas perguntas aqui que eu tenho é, você, uma menina, né? Uma menina bonita que tava na Rússia e tudo mais, chegou aqui no Brasil casada e tudo mais, mas nem todo mundo sabe que você é casada. Eu queria saber se você sentiu essa coisa, tipo, do brasileiro chavecando muito e se é comparável com a Rússia, né? Como é que é essa questão do approach, vamos dizer assim? Bom, de novo, não sou especialista nesse campo, né? Como você disse, eu já cheguei casada, então não experimentei, vamos dizer, na pele, mas sou também de observação, eu já também teve situações que eu sou bem, assim, russa nesse sentido, né? Se eu não gosto, se alguém vem mais próximo, ou alguém vir com perguntas, né? Aquelas papos furados, eu já não dou muito espaço mesmo. Mas eu percebo até quando eu saio com as minhas amigas, né? Aqui rola muito... Primeira coisa que eu acho que é importante falar, de novo, gente, eu tô falando, pensa, eu tô desatualizada faz 8 anos, né? Então eu tenho umas conexões, mas e se eu falar alguma besteira, podem questionar, e, enfim. Demograficamente, na Rússia tem proporção de mulher-homem é diferente, né? Você vê muito mais mulher concentrada do que o homem. Então, se você vai num bar, você vê bastante mulher. Se vai numa balada, você vê mais mulher, né? E tem muita mulher bonita, arrumada, né? Então, lá, meio que tem essa disputa, né? Porque tem muito pouco homem, quantitativamente. Se você olhar até estatísticas, assim, é muito por causa do gap, que eu acho que já tá sendo recuperado, mas foi um gap que a guerra deixou. Eu vejo que aqui, talvez mais, assim, homens, né? Elas se aproximam de uma forma muito, tipo, natural. Vai lá, já bate papo, já vai começar, né? Conversa, papo furado. Então, e eu vejo que as meninas se sentem, às vezes, incomodadas, mas elas não falam. E aí, eu já não sei vocês que falam, se isso é uma coisa um pouco mais cultural, ou se tem esse mais coisa, a mulher é mais meiga. Mas às vezes eu fico, sabe, injustiçada pelas minhas amigas. Eu vejo que na Rússia é um pouco mais tranquilo. Aqui as pessoas são mais agressivas na abordagem, os homens, né? E acho que essa seria a diferença. Eu acho que aqui a proporção homem e mulher é mais parecida. E lá é muito descarado. Não sei, Fabrício, se você percebeu isso também, que tem mais mulher que homem lá na Rússia. Sim. Então não é da minha cabeça, não, né? Não, existe mesmo. Eu acho que é o gap da guerra, porque morreu muito homem, né, na guerra, e aí depois pra você fechar esse gap por algumas gerações demora. Sim, faz sentido. Bom, Ale, pra gente fechar aqui agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, mix, coisas que você tenha passado nesse tempo todo aqui no Brasil. Vamos pensar. Eu já tive uma situação que eu chamei uma pessoa superior a mim de cuzão, sem saber, achando que era tipo idiot, sabe? Achava que era uma palavra igual você fala, seu bobo. E aí eu chamei a pessoa e, tipo, toda a sala parou pra me olhar do tipo, né, tá doida. Mas hoje eu já não tenho mais isso, né? Mas eu já passei essas coisas de língua mesmo, de usar errado a palavra. Mas geralmente as pessoas riem na minha cara e passam e tá tudo bem. Mas das situações que eu achava curiosas, então, por exemplo, no Brasil é muito cultural você sair pra escovar os dentes no almoço, né? E no começo eu achava muito estranho. Eu falei, gente, por que as pessoas se juntam, pegam aquele necessairezinho e vão no banheiro juntos ainda? Me criou, assim, uma situação estranha, né? Porque na Europa e na própria Rússia, assim, até nas propagandas de pasta de dente, eles falam 2 vezes, né? De manhã e à noite antes de dormir. E aqui é 3 vezes. Então eu achava muito esquisito, fora que eu até achava pouco higiênico de você escovar os dentes na pia comum, né? Mas hoje eu tô achando ótimo e acho que ajuda também ir no dentista menos, porque você mantém a higiene em dia melhor, né? Mas não sei se quão gafe que é isso ou mais, assim, uma diferença cultural que eu tive. Bom, mas por ser russo, geralmente eu acabo mais cometendo sincericídios, né? Não é tão engraçado, mas às vezes as pessoas se chocam um pouco com esse jeito mais direto, né? De eu me expressar, que eu acho que é mais que eu depois tenho que dar um contexto. Não, pessoal, eu sou russa, sabe? Mas é esse isso, trabalho eu acho que... tá uma merda. Ah, não, desculpa, eu sou russa. Isso. Não, mas eu tento, gente. Eu acho que o segredo é você sempre ser respeitoso, né? De você tentar... Eu sei que eu que sou de fora, então eu não posso impor o meu jeito, eu tenho que navegar bem. Mas, assim, das coisas engraçadas que eu consigo sempre foram ligadas a essas linguagens, né? E as pessoas gostam muito de me ensinar. Por exemplo, tem uma amiga minha que ela tem um orgulho de me ensinar o que é pé de manga. Porque
porque eu falo, gente, mas pé, o que tem a ver pé com árvore, né? E aí ela me fala, não, é pé de manga, pé de jabuticaba, né? E ela sempre me fala. E muitas pessoas têm muito orgulho de me ensinar as coisas, sabe? Tipo, fui eu que ensinei ela isso. Por isso que eu acho que eu me identifiquei tanto aqui, porque foi, claro, sempre no dia a dia existem, nas situações que eu me sinto estranha, do tipo, hoje eu já amadureci, mas zoeiras com sotaque, né? Com palavras que eu não pronuncio direito. Às vezes você se sente meio, poxa, vou atrás, né? Pra aprender. Mas sempre foi um tratamento super tranquilo, super de boa, muito respeito. E hoje já não faço tantas gafes, né? Não sou sincericídios mais que qualquer outra coisa. Você vai querer divulgar alguma coisa, Ala? Eu gostaria de deixar talvez meu contato, né? Porque se tiver alguém querendo saber mais sobre dicas, porque eu sei que tem bastante expatriado, né? Aqui no Brasil. E eu sei que o assunto, às vezes, pra quem tá chegando, né? Pode precisar de algum apoio. Eu poderia divulgar meu contato pelo LinkedIn, pelo Facebook, né? Quem quiser entrar em contato pra conversar, trocar ideias, tô super à disposição. Eu gosto, assim, sabe? De compartilhar. Os links da Ala vão estar sempre lá na descrição do episódio em carreirasemfronteiras.com.br. Pessoal, por hoje é isso. Passiva Balchoia pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos. E dá 5 estrelas no iTunes para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, inclusive o marketing digital, que é a área da Ala, mas também de design, business, soft skills, cursos de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.